Segundo Samuel capítulo 12 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança e a mulher de Urias, que dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, jejuou, entrou e passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da casa se levantaram, foram até ele para o levantar da terra. Porém ele se recusou fazer e nem quis comer pão com eles. Ao 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi temeram lhes dar a notícia, porque diziam: enquanto a criança estava viva, lhes falamos, e ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os servos falavam baixo, e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que Davi perguntou aos seus servos: a criança morreu? E eles responderam: sim, morreu. Então Davi se levantou do pó, lavou o seu rosto, ungiu-se, trocou as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois foi para a sua casa, pediu pão, e o serviram, e ele comeu. Disseram os seus servos: que é isso que fizeste em favor da criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que morreu, levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, a criança sobreviverá. Porém agora ela morreu, porque eu jejuaria agora? Acaso poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi foi a Betseba, sua mulher, consolou, deitou com ela, e ela deu à luz a um filho. E Davi pôs o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Levante as Bíblias, mãos aos céus, e diga comigo: fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Toma o seu assento, desocupa as tuas mãos e bate palma bem alegre para louvar e engrandecer a Jesus aqui nessa noite. Eu tenho poucos minutos para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, mas eu quero que você prenda a sua atenção para cá, para vocês poderem entender o recado que Deus quer trazer à igreja aqui nessa noite. A Bíblia fala para nós, e é um dos temas menos pregados nas igrejas, se falar contra o pecado. Davi, ele em tempos de guerra, no capítulo 11, diz que ele enviou o seu exército, ele enviou os seus soldados para guerrear, porém ele não foi guerrear. Ele poderia ter consultado o profeta, ele poderia ter consultado o seu conselho e dito: será que Deus quer que eu vou na guerra? Qual é a estratégia que ele me deu para a guerra? Como diversas vezes ele fez. Mas pelo contrário, a Bíblia diz para nós que ele não foi para a guerra. E em tempos de guerra o crente nunca pode parar de lutar. A Bíblia fala para nós, meus irmãos, que a gente deve lutar pelas nossas convicções. Eu sei que muitos de nós cansamos no meio da batalha, mas lugar de soldado é na peleja, lugar de soldado é na guerra. Como é que podemos dizer que somos valentes, que somos soldados lutadores, se nós fugimos da batalha? Se quando o Golias se insulta dizendo: cadê o povo do Deus vivo? E a gente se acovarda como Saul, como é que o nome do Senhor vai ser glorificado entre as nações? Se a igreja, quando vê, meus irmãos, o evangelho sendo ameaçado, quando vê, meus irmãos, as pessoas até mesmo afrontando a igreja, a gente se acovarda. Mas a Bíblia fala para nós que nós devemos lutar pelas nossas convicções. A Bíblia fala para nós que nós devemos lutar, meus irmãos, pela nossa salvação. No livro, meus irmãos, de Mateus capítulo 11, versículo 12, fala para nós que os céus, o reino dos céus, ele é tomado à força. Eu sei que muitos de nós, no meio da batalha, acaba se cansando, mas a Bíblia fala que é na guerra, é na peleja que você conquista a sua coroa, que você conquista a sua salvação. Então não pode parar de lutar pela sua salvação, não pode parar de lutar pela salvação da sua família. A Bíblia fala para nós que nós não podemos
parar de lutar. Parar de lutar pelo quê, pastor? Parar de lutar pela nossa família. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e toda a sua casa. Se você não crê, meu irmão, você perde a batalha. Mas se você crê, se você busca pela sua família, você vai alcançar a vitória da parte do Senhor. A Bíblia fala que o crente nunca pode parar de lutar. Parar de lutar pelo quê, pastor? O crente nunca pode parar de lutar pela sua fé. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a minha fé, eu lutei por ela, e agora me resta o prêmio que lá nos céus eu vou encontrar da parte do Senhor. Eu não parei de lutar, aleluia, Jesus. Mas Davi, ele para de lutar em uma certa época da sua vida, porque o palácio era uma vida rotineira. Imagina que se levantava, ouvia problema, resolvia problema, voltava a dormir. Era uma vida cansativa, não existia internet, não existia rede social, não existia nada, meus irmãos, de entretenimento. Então a Bíblia fala para nós que ele um dia, já cansado de várias pelejas que ele tinha lutado, agora ele deixa de ir para a guerra. Ele não vai lutar, mas ele fica ocioso, ele fica desocupado. Ele não vai lutar na peleja, mas ele fica na casa. E no momento que ele está na sua casa, a Bíblia fala para nós que ele vai ter uma das piores tragédias da vida dele, porque isso desencadeou uma sequência, meus irmãos, de justiça da parte de Deus contra a vida dele, pelos crimes que ele cometeu. A Bíblia fala para nós que no momento que ele está ali no terraço da casa dele, ele começa a observar que lá embaixo, na casa de Urias, existia uma mulher. Ela era casada, de aliança. Ele pergunta para os soldados, pergunta: quem é aquela mulher? E vão dizer para ele: aquela mulher é a mulher de Urias, ela é casada, Davi. Mas a Bíblia diz que ele vai ignorando todas as respostas, vai ignorando toda a palavra de Deus. E um dos homens mais santos da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, ele vai cometer, meus irmãos, diversos crimes. A começar que ele começa a olhar para a mulher, ao invés de ele parar de olhar, porque olha, cego nós não somos, mas o desejo concebido concede o pecado. O próprio Jesus diz que o adultério não começa quando você se deita com uma pessoa, mas como você planeja ele no seu coração. Então Davi nesse momento começa a desejar aquela mulher, e agora ele vai convidar aquela mulher. Agora nós só fala de Davi, mas vamos falar de Betseba também. Será que aquela mulher não viu que ela estava vulnerável na sua casa? Será que ela não viu que a janela estava aberta? Será que ela não viu que lá na piscina da casa podia ter um espaço lá de cima que um soldado poderia cobiçar a ela? E isso é lascívia, quando uma pessoa se sensualiza para outra pessoa. Meus irmãos, o crente não pode ser sensual, o crente deve ser espiritual. É isso que Deus busca na igreja, uma igreja que seja, meus irmãos, ao contramão do mundo. E no momento, meus irmãos, em que aquela mulher está vulnerável, exposta, as pessoas que podiam olhar, a observar, neste momento diz a palavra do Senhor que ela é chamada para ir no palácio. Agora, se você sensualizou, agora começa o crime a acontecer, porque neste momento ele vai, meus irmãos, e chama ela para casa, conversa com ela, se deita com ela, e de repente, meus irmãos, lá vem a notícia para Davi, porque passou-se uma semana, se passou um mês, e vem a notícia: Davi, a mulher que você se deitou, ela está grávida. Agora o coração dispara, e ele caiu em si que ele tinha pecado contra Deus. E nesse momento diz a palavra do Senhor que ele planeja agora se livrar do pecado. Ao invés de ele se arrepender e confessar para Deus, porque Deus é misericordioso, pelo contrário, agora ele começa a desencadear um crime atrás do outro, porque ele chama Urias da guerra. Ele quer agora que, assim como ele parou de lutar, assim como ele ficou desocupado, outras pessoas também saiam da presença do Senhor, do propósito como ele. Parece o crente Marta, não se contenta com somente ela parar de adorar, mas ela quer arrancar Maria também dos pés de Jesus. E é no momento, meus irmãos, que ele traz a Urias para casa, para o palácio. Ele diz: Urias, volta e tenha um mês, tenha uma semana de férias com a sua esposa. Mas ele diz: como é que eu posso me deitar com a minha esposa, se os soldados estão morrendo em plena batalha? E neste momento diz a palavra do Senhor que o rei embebeda ele, e diz: agora você vai para sua casa, dizendo para ele que se ele está bêbado,
com certeza ele vai se deitar com maior facilidade com a esposa dele e nem vai perceber que a criança não é dele. E neste momento, meus irmãos, ele fica na porta do palácio do rei, e quando o rei fica sabendo disso, ele fica nervoso, pensando: agora como é que eu vou se livrar das consequências? E neste momento ele manda uma carta para Urias. Ele diz: Urias, você é tão fiel que eu vou mandar uma carta pela sua mão para você entregar a Joabe. Diga para somente Joabe abrir essa carta. E era a sentença de Urias, dizendo: coloca ele na frente do exército, para que ele venha perder a sua vida. Eu acredito que Joabe, quando pegou aquela carta, ele se assustou, dizendo: mas Davi não é esse tipo de pessoa. Mas uma pessoa, quando está fora dos planos de Deus, ele faz qualquer coisa, meus irmãos. Ele mente, ele mata, ele rouba. A Bíblia fala para nós que os frutos da carne são esses, mas o homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Aleluia, Jesus. O homem, meus irmãos, que ele mente, ele está andando segundo a carne. O homem, meus irmãos, que adultera, está andando segundo a carne. O homem que se prostitui, ele está andando segundo a carne. A pessoa que fofoca anda segundo a carne. Mas o crente que ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não empresta a boca para o diabo, ele não empresta a mão para o diabo, ele não empresta o corpo para o diabo, mas o templo dele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele empresta para Deus usar. Deixa Deus te usar aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Agora diz a palavra do Senhor que quando Urias vai para frente da batalha, ele perde a vida. Volta a notícia: olha, Urias morreu. E nesse momento ele pensou: me livrei do pecado. Meus irmãos, mas existe 2 olhos como chama de fogo, que está lá em cima. Você esconde do pastor, você esconde do profeta, você esconde da sua família, mas daqueles 2 olhos como chama de fogo, a Bíblia fala que está contemplando os bons e os maus na terra. Ninguém escapa desse olhar. A Bíblia fala para nós que neste momento, meus irmãos, que Davi está sentado no seu trono na maior tranquilidade, dizendo: me livrei do problema, está tudo resolvido. E resolvido nada, chega o profeta perante ele e diz: ei Davi, eu tenho um problema para você resolver. E ele, meus irmãos, somente pensando no pecado dos outros, deixou de olhar para si. E neste momento o profeta diz para ele assim: tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele vai para o pasto do outro que não tinha quase nada. E ao invés de ele levar ao almoço, que era a ovelha daquela pastagem que ele tinha muitas, não, ele pega e vai matar a única ovelha daquele homem que era o dono de um campo. E neste momento ele diz para o rei: rei, o que é que deve ser feito com esse homem? Ele nem parou para pensar: fui eu que fiz esse tipo de coisa? Mas ele logo vai julgar a pessoa. Meu irmão, quando você vai julgar alguém, tem um dedo para frente, mas tem 3 para o seu lado ainda. Glórias a Deus. Toma cuidado, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado também. Aleluia, Jesus. No momento que ele vai para julgar, ele diz: esse homem é digno de morte. E esse homem tem que pagar 4 vezes mais. 4 vezes mais. Dura coisa falaste, Davi. Ei, Davi, não era para você julgar, era para você perguntar: viu, profeta, você que fala em nome de Deus, o que é que eu devo fazer? Mas não, ele foi julgar. Ele tomou o lugar de Deus nessa situação. E neste momento diz a palavra do Senhor que ele diz: esse homem tem que pagar 4 vezes mais. O profeta diz: ei Davi, este homem é você. Davi, ele cai de joelho e diz: pequei contra Deus, e eu sou digno de morte. O profeta diz para ele: você não vai morrer, Davi, mas a espada vai se levantar na sua casa, e a espada não vai sair da sua casa até que fim de seus dias. E neste momento, meus irmãos, Deus começa a fazer Davi colher tudo quanto ele plantou. Ei, tudo que você planta, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, porque tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Se você planta coisas boas você colhe. Mas se você planta coisas ruins, não venha reclamar de Deus, que Deus é ruim, que Deus é injusto, porque tudo que você semear, isso também você colherá. Mas olha, eu digo uma coisa: se você semear coisas boas, espere o melhor de Deus que está chegando para a tua vida. Aleluia, Jesus. Davi, neste momento, meus irmãos, ele começa a colher, e 4 vezes que ele pediu, 4 vezes o julgamento dele aconteceu. 4 filhos dele morreu. O primeiro dos filhos foi o fruto do adultério, este menino que a Bíblia fala para nós já vamos voltar para ele. O segundo foi um filho que estuprou a outra irmã da casa. Olha que situação: um irmão estuprando o outro dentro de casa. O que aconteceu? O outro irmão foi lá e matou ele, ou seja, o segundo morreu.
Esse outro agora vai se levantar contra Davi. E a Bíblia fala para nós, meus irmãos, que Davi sai fugido do palácio. É uma situação que cabe outra mensagem aqui. Mas o próprio Joabe, que ele mandou a carta dizendo mate Urias, foi o próprio que matou o filho dele. Ou seja, o quarto filho agora, que é o último, ele vai morrer, que é Adonias. Agora Adonias, meus irmãos, a Bíblia fala para nós que se levanta contra Salomão. E Salomão mata o quarto filho Davi. Ele pagou 4 vezes tudo quanto ele falou. Toma cuidado com o que você fala. Com as suas palavras você abençoa a sua família, você abençoa a sua vida, mas com as suas palavras você pode amaldiçoar também, aleluia Jesus. A Bíblia fala para nós que no poder da palavra está a vida e a morte. Basta você usar de maneira correta a sua palavra, as suas palavras, se expressar de forma coerente com a tua vida. E a Bíblia fala para nós que neste momento, meus irmãos, o profeta, antes de sair da casa, do palácio de Davi, neste momento, ele diz bem assim para Davi: eu vou ir, mas Deus já vai começar a pesar a mão. Esse filho do adultério, Deus não vai permitir viver, mas enquanto há vida, há esperança. Eu não sei se você sente o peso dessa palavra, mas enquanto há vida, há esperança. Davi disse: se a criança ainda está viva, eu posso reverter a situação. Meu irmão, não existe o que a oração não pode fazer. É claro que existe a semeadura, mas existe também o poder da oração. A Bíblia fala para nós que Nínive estava condenada a morrer, mas pela humilhação, o povo se vestiu de saco de cinza. Eles jejuaram por um período, eles clamaram a Deus, e Deus mandou o profeta voltar e dizer: olha, Deus não vai destruir essa cidade, mas Deus está abençoando. Deus se agradou do propósito do coração de vocês. A Bíblia fala que Deus não mata quem se arrepende, por isso que Davi não morreu. E neste instante diz a palavra do Senhor que Davi vai fazer o seu jejum de 7 dias, 7 dias sem comer, 7 dias orando, 7 dias em consagração a Deus, buscando pela palavra e dizendo: Senhor, eu vou me vestir de saco, eu vou me vestir, meus irmãos, em ato de humilhação a Deus. Eu vou vestir com a roupa que não é real, não é a roupa de rei, eu vou me vestir de roupa de servo. Eu vou agora me deitar no chão, porque era um sinal de humilhação a Deus também. E nesse instante, meus irmãos, o rei, ele vai descer na mais baixa posição para se humilhar a Deus. E nesse instante, meus irmãos, ele fica ali. As pessoas tentam fazer ele se levantar dizendo: Davi, come. Já é o terceiro dia, Davi, você vai desmaiar, vai te cair a sua pressão. Mas Davi está dizendo: eu só levanto aqui quando um milagre acontecer, eu só levanto aqui quando Deus me trazer pelo menos uma resposta, se a criança vive ou se a criança morre. Mas Deus já tinha dado a resposta para ele. E nesse instante, meus irmãos, já se passam 7 dias, a criança morre. E diz a palavra do Senhor que no momento em que o rei está ali deitado no chão, ele observa que os servos um conversa com o outro, e ele notou que a notícia que ele ia receber não era boa. Ele se levantou e disse para as pessoas: viu, a criança morreu. As pessoas estavam com medo de dizer para ele, e ele caiu na mais profunda angústia, dizendo: se ele já está assim antes da criança morrer, se nós der notícia que a criança morreu, ele desaba aqui. Como que fica o emocional do nosso rei? Mas a Bíblia fala para nós que Davi tem a sensibilidade de aceitar que o propósito de Deus, que a vontade de Deus é maior do que a nossa, que a vontade nossa é uma, mas a vontade de Deus é soberana, aleluia Jesus. Sabe o que é ser soberano? É uma decisão que é irrevogável. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra, a sua promessa. E como Deus falou, a criança morreu no 7º dia. No momento que as pessoas dizem para ele: a criança morreu, eu fico imaginando, meus irmãos, que ele esperava que Davi ia se desabar ali nas lágrimas. Mas Davi entendeu que agora não tinha volta. Ele entendeu que Deus estava fazendo ele pagar pelos seus crimes, pelo seu pecado. E neste momento, meus irmãos, ele se levanta. Eu fico imaginando Davi se enxugando assim e dizendo: não adianta ficar chorando pro resto da vida. A vida ainda continua. Tem um povo que depende de mim, tem Betseba que eu preciso consolar. A vida ainda toca para frente. E neste momento ele começa a se levantar. A Bíblia fala para nós que ele se levanta. Olha a atitude de Davi. Ele vai tomar 6 posições aqui. Ele se levantou, ele foi tomar um banho, porque era 7 dias do propósito que ele fez com Deus. Ele foi se lavar, dizendo: eu agora vou me arrumar, porque eu vou fazer algo que é muito maior do que está acontecendo. Ele se levanta, atitude, se levanta, se lava, ele se ungiu. O termo se ungiu é porque naquela época não existia o perfume que nós usamos hoje. Então
Então ele vai lá e usa uma essência de nardo, ele usa um óleo de mirra, ele vai se perfumar para ir para a casa do Senhor. Ele se lava, ele se levanta, ele se perfuma. A Bíblia fala para nós que ele vai trocar aquelas roupas de pano de saco de cinza. Ele vai, meus irmãos, tirar tudo aquilo lá que tinha jogado pó sobre ele, já tinha se lavado. Ele troca a roupa, agora ele vai vestir a roupa melhor que ele tem para adorar a Deus, porque Deus merece o de melhor mesmo. E a Bíblia fala para nós que ele vai para a casa do Senhor, mas não basta ir para a igreja. Ele vai para a igreja, mas ele vai para adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando as pessoas abismadas com Davi, dizendo: ei, eu esperava. Meu irmão, sabe o que o diabo espera de você? Que na hora que ele luta contra você, que você faça exatamente como ele planeja, de você murmurar contra Deus, que você venha, assim como a mulher de Ló dizer, a mulher de Jó, olhar para ele mesmo assim e falar para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Neste momento, quando ele vê tudo indo contra ele, as pessoas esperavam que a reação dele fosse essa: dizer para Deus: Senhor, por que que o Senhor permitiu isso? Se eu sou crente, se eu já me humilhei, se eu pedi perdão, por que é que eu estou pagando o preço? Os porquês da vida que vem sobre a vida do crente. Quem é que nunca se perguntou o porquê que está acontecendo isso comigo? O porquê é que a minha família está desse jeito? O porquê que eu estou crente e estou desempregado? Porque eu sou crente e eu estou doente? O porquê que eu sou crente? Meus irmãos, a diferença não está em não passar pela prova, a diferença está em passar pela prova e passar com Jesus do seu lado. Jesus nunca vai te desamparar. Você pode passar pelo fogo, ele passa contigo. Passa na água, ele passa contigo. Você passa pelo pior dos momentos da sua vida, Deus está do teu lado. Aleluia, Jesus. E no momento em que Davi se levanta, eu fico imaginando que essas pessoas, meus irmãos, se assustam, porque não é a reação que eles esperam. Porque o diabo espera que você se canse, que você volta para trás. Ele espera que quando vem a adversidade você desiste de tudo. Mas nesse momento ele se levanta e diz: não, eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Eu fico imaginando que as pessoas não esperavam essa reação de Davi, esperava que ele ficasse no pó, que ele ficasse derrotado, mas nesse momento ele se levanta e diz: eu vou adorar. Eu fico imaginando, meus irmãos, aqueles Salmos 42, os Salmos 42, o versículo 11, a Bíblia fala para nós que é de Davi a autoria, e ele pergunta: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? E por que se perturbas? Porque ainda eu louvarei a Deus. Você sabe que você hoje está no vale, mas amanhã Deus vai exaltar você. Não há prova que dure para sempre, não há noite que nunca acabe. A Bíblia fala para nós que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se Deus prometeu, Ele vai arrancar você dessa situação. Se Deus prometeu que vai te exaltar, Ele vai te exaltar. E ninguém amadurece sorrindo. Davi entendeu e ele aprendeu a lição com o luto. Ele poderia ficar jogando a culpa para Deus, mas ele entendeu que Deus estava permitindo isso porque ele tinha caçado com as mãos. Ele diz: não, se Deus permitiu isso, eu não vou culpar Ele, eu vou adorar a Ele. Ele é soberano. Eu fico imaginando, meus irmãos, como meu professor me passou uma vez uma tarefa e diz assim para mim: você vai estudar o violão tocando 1 hora por dia. E naquele momento, meus irmãos, eu tocava 1 hora por dia. Voltei com as mãos, já tinha estourado bolha, já estava sangrando. E voltei para ele e disse: você não vai muito com a minha cara, né? Eu falei: meu dedo está tudo machucado. Ele falou: é por isso que eu falei para você tocar 1 hora sem parar, para o seu dedo fazer bolha, depois estourar a bolha, ia sangrar, e depois ele ia calejar mais rápido. Porque ele falou: lá na frente, quando você for um bom músico, você vai olhar para trás, você vai pegar as cordas da guitarra, ou seja, o baixo que você pegar, você não vai sentir mais dor. Sabe por quê? Porque o que não te mata te fortalece. Aleluia, Jesus. Essa prova não é o teu fim, é Deus fazendo você subir de nível espiritual. É um crescimento. O profeta Amós, ele olha para o rei, no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14, ele olha para o rei e diz bem assim: rei, eu sou boieiro, cultivador de sicrômoros. Ele estava contando uma parábola para o rei, porque ele era plantador de sicrômoros.
E eu fui na fazenda do irmão esses dias atrás e tinha lá, é o pé de figos, né? É o sicômoro de Israel. E acontecia que nos dias do profeta Amós, naqueles dias as pessoas que plantavam, a fruta parava, meus irmãos, da sua fase de verde para apodrecido, ela não amadurecia a tempo. Então o profeta descobriu um jeito de fazer a fruta amadurecer sem estragar. Ele furou a fruta. Ele pegava um prego, uma coisa pontiaguda e furava. Aquele furo fazia entrar água do orvalho, da chuva, fazia entrar o oxigênio, fazia entrar aqui naquela fruta, meus irmãos, o que ela precisava para amadurecer. Aquele ferimento na fruta não era para fazer ela apodrecer, não era para machucar ela, mas era para ela amadurecer. E neste momento, quando ele plantava, ele colhia. Ele conseguiu, meus irmãos, nos dias dele descobrir essa tática. Ele falou para o rei: ei rei, contando em outras parábolas, dizendo: ei rei, eu tenho experiência com Deus, eu tenho uma bagagem, rei. Você acha que eu vou desistir por pouca coisa? Mas aqui tem experiência com Deus. Eu estou falando para você aqui nessa noite que Deus está furando certos crentes no nosso meio. Furando para quê, pastor? Está doendo demais. Furando para o seu crescimento. Porque se não fosse essa prova, se não fosse essa luta, você não ia crescer espiritualmente. Deus não quer crente mimado na fé. Deus não quer crentes que apenas, meus irmãos, vêm aqui, mas não entendem o propósito da dor. Neste momento, quando Davi se levanta, meus irmãos, ele vai para adorar, porque ele entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele. A Bíblia fala para nós que todas, não é algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, tudo vai conspirar ao seu favor. Aleluia, Jesus. Você tem que entender que para você chegar nesse período que tudo vai dar certo, você tem que passar por experiências. Você tem que crescer, você tem que se amadurecer. Se eu perguntasse para a irmã Ivone aqui nessa noite, que é uma das crentes que mais tem tempo nessa igreja, se eu perguntasse para ela se a vida foi fácil nesse período que ela aprendeu, até mesmo na sua vida ou do ministério, ela diria para nós que passou por muitos vendavais, por muitas provações, mas o que não matou, fortaleceu. Uma terceira pastora da Igreja Deus Amor. Agora eu digo para você, da mesma forma que Deus trabalhou na vida da serva do Senhor, está trabalhando na sua, está preparando você para ser missionário, você para ser pastor, você para ser evangelista, e tudo isso é um processo de Deus. Passe pela prova, mas entenda que Deus, Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A jovem Maria Eduarda pode preparar para louvar. Agora eu quero falar para a igreja uma coisa, que tudo isso que Davi passou, ele perdeu um filho, para ganhar o quê? Eu sei que você conhece a história do profeta Samuel. O profeta Samuel tem uma história espetacular na Bíblia. O choro de Ana, o nascimento dele. Mas Salomão teve uma história semelhante, porque ele nasceu no meio das lágrimas. Davi vai para casa, consola Betseba. A Bíblia fala para nós que ele se deita com ela. 9 meses depois, está nascendo um dos maiores reis de Israel. Porque até então Davi não tinha uma pessoa que poderia substituir ele no trono. Mas Deus vai honrar todas as expectativas de Davi, porque através desse luto, através dele adorar a Deus, nasceu Salomão, um dos maiores reis de Israel. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor vai vir assim sobre a sua vida, se você passar, e será aprovado por Deus. O que Deus vai mandar para a sua vida, meu irmão, vai ser prosperidade, vai ser milagre. Você vai viver o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. A jovem vai estar louvando ao Senhor, palmas bem alegres, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus.